Boa noite, graça e paz, povo de Deus, entrando para mais uma live nesta noite. Bem-vindo você que está chegando. Te convido a estar conosco, a convidar a outros. Nós vamos dar continuidade ao nosso assunto da semana passada, que estava lá em 1 Pedro 3, de 8 a 22. 1 Pedro 3, de 8 a 22. Quando falamos da vida cristã. Mais uns minutinhos e vamos entrar. Convido você a adorar o Senhor através desse louvor. Aleluia. Vamos falar hoje sobre a vida cristã, a caminhada cristã. Aleluia, Jesus. Todas as coisas, Senhor. A Ti todas as coisas, porque o Senhor é soberano, é o Deus grande, o Deus poderoso, o El Shaddai. Aleluia. A Ti toda a honra e toda a glória. Aleluia. Oh Deus. Aleluia. Toda a honra e toda a glória. Tu és santo e Senhor sobre todas as coisas. Aleluia. Oh Deus. Toda a glória. Aleluia. Só o Senhor é digno de toda adoração, de toda honra, de toda glória. Oh, Pai querido, obrigada pela sua presença, Senhor. Obrigada pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui reunidos, ó Pai. Obrigada por cada um que já está nessa live, para aqueles que estão chegando, que o Senhor venha alcançando as vidas, trazendo renovo, transformação, compromisso. Oh Deus. Espírito Santo de Deus. Quero saudar bem-vinda Fernanda aqui conosco. Aleluia. Graças a Deus. Fernanda, Larissa, Ricardo aqui conosco. Jaqueline também, Jaqueline, Gustavo, Pedro deve estar na aula ainda, Miguel, Samuel, bem-vindos também. Graças a Deus pelas suas vidas, aleluia, toda glória a Ti, Jesus. Oh, aleluia. Só Tu és santo, Senhor das nossas vidas. Digno de toda adoração, toda honra e toda glória. Recebe, Senhor, a nossa adoração neste momento, pois só Tu és santo, santo, santo. Oh, Espírito Santo, passeie no nosso meio. Inunda as nossas vidas com a Tua alegria, invade os corações com o Teu amor, com a Tua bondade que é infinita sobre nós. Aleluia. Santo, santo. Te adoramos, Senhor, te bendizemos, Senhor. Oh Deus poderoso, colocamos as nossas vidas no Teu altar neste momento. Baixa um pouquinho, por favor. Queremos neste momento orar a Ti, ó Deus, pedindo perdão pelos nossos pecados. Pedimos, ó Deus, que o Senhor venha tomar as nossas vidas neste momento, que o Senhor venha, Senhor, esquadrinhando o nosso coração, Pai. Em nome de Jesus, sonda, Senhor, o nosso interior. Ó Deus,
Só o Senhor sabe daquilo que ainda precisa ser mudado, arrancado de nós. Pedimos perdão a Ti, Senhor, neste momento, pelos nossos pecados. Oh Deus, tem misericórdia, Senhor, das nossas vidas. Perdoa os nossos pecados, ó Pai. Precisamos de Ti, precisamos do Teu perdão, Pai. Em nome de Jesus, Te agradecemos por mais esta live que estamos iniciando, para a glória e honra do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Aleluia. Nós vamos rapidamente falar um pouquinho sobre a nossa live da semana passada, onde nós iniciamos falando da caminhada cristã e falamos do compromisso de cada um de nós. Citamos aqui alguns textos, inclusive o nosso texto base, que é 1 Pedro 3, de 8 a 22. E falamos também sobre Paulo, a fala dele aqui, quando ele cita em Romanos 13, 9 e 10. Ele resume o cumprimento da lei, ou seja, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amar ao teu próximo como a ti mesmo, porque o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Essa palavra, ela nos exorta para as nossas práticas de vida cristã, na nossa caminhada na fé, como é que nós temos vivido o amor de Cristo. Que diferença esse amor tem feito nas nossas vidas. Como nós temos permitido ao Senhor trabalhar em nós, através do desejo nosso, principalmente, de permitir ao Senhor mudar, arrancar, transformar as nossas vidas. E nós vimos sobre alguns temas, subtemas que eu citei, como o primeiro que eu falei sobre amem aos amigos e aos inimigos. Esse, na realidade, é o ponto mais importante para nós aqui, nessa live. Porque o amor, ele é o alicerce da ética cristã, ou seja, ele é a base da ética cristã. O amor cumpre todas as exigências da lei. Então, nós já iniciamos falando, ame aos amigos e aos inimigos. Na semana passada nós citamos também que amar aos amigos para nós não custa, é muito fácil. Pessoas que estão perto, que nos faz bem, que nós temos prazer em estar junto, mas nós precisamos aprender a amar principalmente os inimigos, porque os amigos nós já amamos, mas e os inimigos? Como é que nós tratamos o nosso relacionamento com ele? Como é que nós nos referimos aos nossos inimigos? Qual a importância que ele tem nas nossas vidas? E o que é importante para nós é observar que tipo de relacionamento que nós temos com as pessoas. É um relacionamento diferenciado? É um relacionamento onde eu trato aquele que eu amo de um jeito e aquele que eu não amo de outra forma? Como é que eu me disponho para permitir que Deus use a minha vida em favor do meu amigo e do meu inimigo? Falamos então do segundo ponto, subtema, que era: todo cristão foi chamado para abençoar. Você foi chamado para abençoar. Você foi levantado para abençoar. Então, é um momento de refletirmos sobre isso, que precisamos aprender com as nossas palavras, o nosso vocabulário, as nossas atitudes, se nós somos usados por Deus de fato para abençoar o outro. Por quê? Porque da boca que sai palavra de bênção não pode sair palavra de maldição. Então, eu preciso me policiar para que Deus encontre em mim lugar para fazer morada de fato, que Ele encontre em mim alguém compromissado
para permitir que a minha vida esteja disposta, disponível para ser usada por Ele. E falamos ainda que todo cristão receberá a salvação eterna por herança, não por merecimento, mas por herança. Então o Senhor nos permite, por bondade dele, receber a salvação. E eu preciso ser grato a Deus por isso. Me preocupar em realmente ser grato, expressar a minha gratidão ao Senhor acerca daquilo que eu faço. O meu comportamento é que vai dizer se eu correspondo àquilo que Deus tem esperado de mim. E hoje nós vamos falar então sobre amar a vida, a gratidão à vida, amém à vida. Pedro cita no Salmo, um trecho, no Salmo 34, quando esse texto do Salmo 34 diz: pois quem quer amar a vida e ver dias felizes. Então, o que é que o Senhor cita aqui? Amar a vida e ver dias felizes. Será que o Senhor está nos dizendo que amar a vida e ser feliz me leva a viver somente dias de vitórias, somente dias de compromisso, de alegria, de regozijo no Senhor? Não. Amar a vida e viver feliz envolve também enfrentar desafios, mas sabendo daquele quem cuida de nós. E tem outro texto aqui que eu quero citar também, que está lá no Salmo 34:1. Porque em relação ao Salmo 34, o sofrimento não deve levar o cristão a desistir da vida. Ele deve tomar a decisão de amar a vida e ver que há felicidade em cada dia que Deus nos dá. É um privilégio mais um dia de vida. É um privilégio ter a presença do Senhor em nós. É um privilégio acordar cada manhã e dizer: Senhor, obrigada porque mais um dia o Senhor me concedeu de vida. E faz toda a diferença ser grata a Deus. E eu só consigo ser grato a Deus se de fato eu amo a vida. Eu amo a minha vida. Eu me alegro em Cristo de ter mais um dia de vida. E no Salmo 34:1, quando ele diz: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Salmo 34:1. Quando ele cita o seu louvor estará sempre nos meus lábios, quer dizer, a gratidão a ti, a alegria de te servir, de te adorar, de tê-lo na minha vida, isso estará sempre nos meus lábios, quer dizer, eu vou declarar isso sempre. Então, eu preciso declarar a alegria do Senhor que deve estar em mim. Eu preciso viver essa alegria em todo o tempo. Mas isso não me exime de passar por provas. Isso não me isenta das provas. Dias felizes não significa dias sem sofrimento, sem tribulações. Não. Pois todos os dias da nossa vida, são acompanhados da bondade do Senhor, da misericórdia do Senhor. Essa é a grande diferença. E em cada dia da nossa vida experimentamos a salvação do Senhor. Em cada dia. Por quê? Porque este é o dia que o Senhor fez para nós. Regozijemo-nos, alegremo-nos nesse dia. Pelo privilégio de viver mais esse dia. Cada dia é um presente de Deus para nos alegrarmos nele. Como é que você tem acordado a cada manhã? O que é que você tem expressado ao Senhor como gratidão da sua vida? Você tem sido grata a Deus por mais um dia de vida? Você tem se lembrado de agradecer a Deus por mais um dia de vida? Para evitar infelicidade diária, eu preciso abolir a maledicência, apartar-me do mal, praticar o bem e perseguir a paz. Apartar-me do mal,
praticar o bem e perseguir a paz, ou seja, maledicência, falar mal do outro, falar mal do vizinho, falar mal da família, falar mal do país, falar mal dos governantes, falar mal de todo mundo. Quem tem o hábito de falar mal, qualquer coisa é motivo para falar, para criticar, para acusar. Salmo 34, 15 e 16 diz: porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam os males, ou seja, sobre o murmurador, sobre aquele que fala mal, sobre aquele que persegue o outro. Como eu acabei de falar, nós devemos perseguir a paz, nós devemos ser exemplo de paz. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Essa alegria tem que gerar em nós uma paz interior para que nós possamos compartilhar dessa paz. E 3 coisas que eu quero dizer aqui para encorajar a sua vida nos tempos difíceis. A primeira dela: Deus vê nossas tribulações. Às vezes nós olhamos para tudo que estamos vivendo e entendemos que estamos sozinhos, que Deus tem muita gente para cuidar, que é assim mesmo, e nos sentimos só, abandonados por conta das lutas. Mas eu quero dizer a você nessa noite, Deus tem visto as suas tribulações. Deus sabe daquilo que você tem vivido. As tribulações fazem parte da nossa vida cristã, da nossa caminhada cristã, nossa caminhada na fé. Elas são designadas na vida do crente para forjar em nós um caráter segundo a vontade de Cristo. Deus vê e conhece cada luta que você tem vivido. Deus vê e sabe da proporção dela, do que ela tem causado no seu interior. Só o Senhor conhece. Por isso que nós devemos enfrentar as tribulações com fé e esperança. Fé em Cristo Jesus, que caminha conosco, que nos guia, que nos fortalece, que nos conduz. Esperança, esperar nele. Eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. Eu sei que o Senhor toma a minha vida. Eu sei que o Senhor é aquele que me guarda. Eu sei que o meu sustento vem dele. Então a nossa esperança precisa ser em Cristo Jesus. Bem-vindos, querido Tiago e Ligiane. Saudade de vocês, viu? Grande abraço. Vocês, se eu não estou enganada, estão no Paraguai. Não sei se já retornaram à nossa terrinha aqui. Mas bom demais vê-los aqui, viu? Beijo no coração. Casal muito querido. Então Deus conhece o seu coração. Ele sabe das suas dores, do choro, das forças que às vezes parece que estão no limite. Ele sabe quando nós chegamos no nosso limite. Ele conhece tudo de nós. Deus ouve as nossas orações. Nas tribulações, devemos recorrer a Deus em oração, orar em todo tempo. A palavra de Deus diz isso, orar em tempo e fora de tempo. Então esteja atento, clame a Deus, ore a Deus, fale com Ele. O Senhor deseja ouvir a cada um de nós. Ele está sempre disponível, Ele ouve as nossas orações. O sofrimento nos empurra para a oração. Por quê? Porque quando está tudo bem, nós queremos aproveitar esses momentos. E aí, muitas vezes, nós nos distanciamos do Senhor. Tiago, o irmão Tiago que está aqui conosco. Nós nos distanciamos do Senhor. Nós baixamos a guarda. Porque está tudo bem, agora é tempo de refrigério. Então eu vou dar uma descansada agora. Aí vem as guerras, as outras lutas posteriores, e aí eu vou de novo clamar, eu vou de novo orar. Então eu preciso ter o hábito de orar, e para que a minha vida seja fortalecida em Cristo através da oração. Amém, queridos? Estão em Araçatuba.
Quando estiverem em Paulínia de novo, para o passeio, em algum momento, vamos nos rever. Saudades de vocês, viu? São muito preciosos. Então, Deus espera de nós a nossa fala, o anseio do nosso coração, que você realmente tenha esse tempo especial com Ele, é o tempo de oração, orar em todo o tempo. Mais um ponto, Deus lida com os nossos inimigos. Deus está contra aqueles que praticam maldade. Ele é o protetor e o defensor do seu povo e dos seus escolhidos. Querida Dulce Tenca aqui conosco, paz, minha querida, boa noite. Bom ter você aqui, viu? Então pensa nisso, Deus sabe quem são os seus verdadeiros inimigos. E Deus está sempre atento a isso. E Ele é contra aquele que pratica o mal. Deus não se alegra com a maldade. Com certeza nós estamos falando tudo isso embasado no amor de Cristo. Porque Ele próprio é amor. E Ele quer que nós aprendamos a amar como Ele amou, como Ele ama cada um de nós. Então Ele é o nosso protetor e defensor de cada um dos escolhidos dEle, dos separados dEle. Entregue a sua causa, Senhor, descansa nele. Qual é a situação que tem afligido o seu coração? O que é que tem te deixado triste, sem forças para orar, com o coração abatido? Entregue ao Senhor, coloque essa causa na presença dele, deixa Deus trabalhar, deixa Deus agir, deixa Deus tocar em tudo isso, porque às vezes nós até dizemos que entregamos, mas não entregamos. Entregamos e tomamos. Falamos, Senhor, eu estou vivendo isso. Tomamos de novo, mas eu vou fazer isso, Senhor. Deixa Deus agir na sua vida. Deixa Deus tomar essa situação, porque Ele vai fazer tudo isso, de tudo isso, uma situação de bênção. Porque a Bíblia diz que tudo que Ele faz é bom e perfeito. Então entregue essa causa nas mãos do Senhor. O terceiro ponto, amem, eu disse amem aos amigos, amem a vida, agora amem ao Senhor Jesus Cristo. Lembramos que Pedro aqui escreveu para os crentes perseguidos. E ele orienta aos irmãos que mesmo no sofrimento, o cristão deve ser zeloso, deve ser cuidadoso na prática do bem. Ah, mas agora eu estou passando por muitas provas, e eu estou sem paciência, e eu estou de pavio curto. E às vezes a gente se esquece disso, que as pessoas não são culpadas e não precisam ser culpadas por nenhuma dificuldade que a gente está vivendo. Então vamos aprender a isso. Pedro aqui nos orienta que mesmo no sofrimento precisamos ser zelosos com a prática do bem. O bem sempre precisa vencer o mal. Sempre deve imperar. Amém? Se o sofrimento for decorrente do seu compromisso com Cristo, ele se torna uma bem-aventurança. Se você tem vivido momentos de sofrimento por dizer sim a Cristo, tem sido humilhado, maltratado, ofendido, então eu quero te dizer que isso se reverte em bênção para a sua vida, dizer sim a Cristo e não ao mundo. Tenha certeza de que a colheita virá e você será abençoado por tudo isso. Tudo isso vai passar e a vitória virá, que vai superar toda essa dificuldade que você tem vivido. O texto de Mateus 5, versículo 14 ainda que eu quero citar aqui. Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Se você tem sido perseguido por dizer sim ao Senhor, por servir a Ele, por dedicar a sua vida a Ele, esse texto ainda diz, bem-aventurados sois. Tenha essa certeza no seu interior de ser bem-aventurado por fazer a vontade do Mestre. Amém? E
Logo, os crentes sofredores devem tomar algumas atitudes que eu quero citar aqui, porque nós aprendemos que Deus vê as nossas tribulações e ouve as nossas orações. Aprendemos que devemos amar a vida que Deus nos dá. Não importa como esteja a sua vida hoje. Bem-vinda, Dorivalda, querida, aqui conosco também. Importa que você ame essa vida, porque esta é a vida que o Senhor lhe concedeu. Então, eu quero citar alguns pontos aqui, ou seja, algumas atitudes a serem tomadas pelos crentes sofredores. A primeira dela, não tenho medo das ameaças dos seus adversários. A Bíblia diz, maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. O Senhor é com você, Ele é aquele que te conduz, Ele é aquele que tem o domínio da sua vida, Ele é aquele que tem o governo da sua vida e nada, nem ninguém pode tirar, pode roubar isso de você. Não tenha medo das ameaças dos seus adversários. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças. Pedro repete aquilo que está em Isaías 8,12, que diz, não temais o que ele teme, nem tomei isso por terrível. Não fiquem perturbados por causa deles e nem por causa das suas ameaças. O que tem te ameaçado, te amedrontado, tentado limitar você, as suas forças para orar, para buscar a presença do Senhor? Não se amedronte. Pense naquele que está em você, que é soberano e tem o domínio sobre todas as coisas. Segundo aqui, o conselho para, ou melhor, a segunda atitude, das 4, para o crente sofredor. Reconheçam a Jesus como Senhor e Rei de suas vidas. Deixe o Senhor ter liberdade de agir em você, ter o domínio sobre a sua vida, ter o governo dela, porque Ele é Deus, Ele é soberano, mas Ele respeita as nossas decisões. O Senhor respeita cada decisão nossa. Se eu dou liberdade a Ele para agir, Ele vai trabalhando em mim, Ele vai moldando a minha vida. Então reconheça Ele como soberano da sua vida, como o rei, como aquele que tem o governo sobre você. Isaías 8,13 diz, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Então, tenha essa certeza de que o Senhor é aquele que te governa. Esta é uma citação que eu já fiz de Isaías, quando ele diz, santificai a Cristo no coração, ou seja, devemos dar a Ele o trono da nossa alma. Ele precisa ter o lugar de honra no centro das nossas vidas. Pastora Elizabeth, bem-vinda, minha amada, bom tê-la aqui conosco. Então, o Senhor precisa estar no centro da sua vida, no governo de fato da sua vida. E Ele deve ser aquele que tem o domínio sobre cada atitude. Ele é aquele que realmente nós ouvimos e entendemos que Ele está falando e que quando Ele fala, eu me submeto. Ou melhor, eu devo me submeter e obedecer a Ele, se eu desejo ser abençoado. Ele não pode ser o nosso Salvador sem ser o nosso Senhor. Então pense nisso. Primeiro, você tem que entender a grandeza de Deus em você. O poder de Deus em você. Então, Ele não pode ser o nosso Salvador se Ele não for primeiro o nosso Senhor. O único e suficiente Salvador das nossas vidas. O soberano, o Altíssimo, aquele que é digno de toda a honra e de toda a glória. Terceiro, testemunhem a sua fé, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Em quem você tem esperado? As pessoas têm conseguido ver Jesus na sua vida? As pessoas têm visto Jesus naquilo que você faz, naquilo que você crê, nos seus objetivos, na sua força a cada dia?
na alegria que vem de dentro de você, apesar de tantas provas. Isso é muito importante. As pessoas têm que ver Jesus em nós, naquilo que fazemos, nas nossas palavras, na nossa expressão. Eu não preciso falar que eu creio, eu preciso mostrar que Ele realmente está em mim, que Ele tem o governo da minha vida. Os perseguidores sempre pediam aos crentes perseguidos que falassem da sua fé, como objetivo claro de zombaria, de desprezo. Quantas vezes, bem-vinda a irmã Rita também aqui conosco, amém, minha amada, bem-vinda. Quantas vezes nós somos zombados, perseguidos, humilhados por servir a Cristo? Não se preocupe com isso. Isso envolve amar ao Senhor Jesus, como eu falei no início aqui. Aquele que ama Jesus não se preocupa se as pessoas zombam das suas atitudes, se as pessoas, na realidade, desprezam você por você servir a Cristo. Porque nas nossas vidas, nosso papel mais importante na caminhada cristã é falar sim para Jesus, em todo o tempo. É ouvi-lo e submeter à vontade dele, em todo o tempo. E Pedro disse que eles deveriam estar sempre preparados para responder. Eles quem? O povo perseguido, os cristãos perseguidos. É sobre isso que nós estamos falando, da nossa caminhada cristã. E aqui, como cristão perseguido, ele diz que nós deveríamos estar preparados para responder com mansidão, temor e boa consciência aos acusadores que pedissem a razão da nossa fé. Então eu preciso ter mansidão, eu preciso expressar essa mansidão, esse temor a Cristo para aquele que nos acusam por conta da nossa fé. E que não haja em nós essa preocupação, porque às vezes nós estamos tão ocupados em agradar a pessoas e deixamos de lado o nosso principal papel, que é agradar o coração de Deus. O Senhor tem que se agradar com aquilo que eu faço. E às vezes, talvez você agora vai até identificar-se com pessoas que são assim, preocupada em agradar a todo mundo. Nunca vamos conseguir. Preocupada com o que o outro está pensando de mim. Importe-se com aquilo que o Senhor está pensando de você. O que o Senhor pensa disso que eu estou fazendo agora? Como o Senhor me vê? Como servo dele? Como é que eu tenho me portado? Será que as minhas atitudes têm alegrado a ele? São positivas? São aplaudidas por ele? Aprovadas por ele? E o quarto ponto, quarto e último aqui. Vivam o projeto que Deus tem para as suas vidas. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal, no versículo 17. Então, se nós temos passado por provas para praticar aquilo que é bom, bem-vindo, meu irmão Danilo aqui conosco, glória a Deus, bom ter você aqui, viu, Dan? Não sei se a Raquel já está aí, o Joãozinho, o pai, beijo a vocês, Deus abençoe. Então, se eu tenho incomodado as pessoas, é importante eu me lembrar disso, porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, praticando o mal. A vontade de Deus pode exigir que nós soframos algum tipo de perseguição, e você já deve ter experimentado muitos tipos de perseguição, por praticar o bem. Se você tem sido perseguido por fazer o bem, por decidir pelo certo, por buscando andar corretamente em todas as áreas da sua vida, tenha certeza de que Deus honra tudo isso e você será abençoado por conta disso. Jesus é o exemplo perfeito de alguém que fez a vontade de Deus e enfrentou o sofrimento.
Ele exclusivamente se dispôs para que o Pai cumprisse a vontade dele na sua vida. Ele morreu, ressuscitou, voltou para o céu e está exaltado à direita do Pai. A lição que Pedro quer ensinar aqui aos que sofrem é que o sofrimento pode ser uma das etapas do plano de vitória. Então pense nisso. Aquilo que Deus tem para você é maior do que todas essas lutas que você tem vivido. Todos esses desafios que você tem enfrentado. Algo muito maior que isso. O Senhor tem reservado para aqueles que o buscam, para aqueles que o amam. Não se entregue. Fé e esperança. É disso que nós precisamos. Em todo o tempo. Para Pedro, Jesus é o maior exemplo de alguém que sofreu segundo a vontade de Deus. Eu sempre digo na igreja, no púlpito, que o nosso exemplo de vida é Jesus. A nossa referência de vida é Jesus. Exemplo de liderança, exemplo de humildade, exemplo de amor, é a vida de Jesus. Graça e paz, irmã Elvira. Amém. Bem-vinda. Então, que Jesus seja sempre a sua referência de vida. Foque nele, olhe para ele, pergunte para ele, Senhor, o que o Senhor faria no meu lugar? Porque ele, sim, é vida, ele, sim, é amor, ele é bondade, ele nunca pecou, ele nunca errou, ele nunca falhou. Então, que você se lembre da referência de vida, que é Jesus, para cada um de nós. Ainda no versículo 18 diz, pois também a Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto sim, na carne, mas vivificado no Espírito. Que possamos aprender com Cristo. Que possamos morrer para a nossa carne, morrer para o nosso querer, morrer para as nossas vontades, para os nossos deleites, para aquilo que só alegra o nosso próprio coração. Então, esse texto ele diz muito, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. A cada momento que eu mato a minha vontade, que eu crucifico o meu eu vivo mais em Cristo. Eu vivo a vida abundante que Ele tem para mim, de fato. Então, que possamos buscar essa vida junto dEle. 6 verdades sobre a morte de Cristo. A primeira dela, ela foi espontânea e voluntária, ou seja, Cristo morreu. Mas como é bom a gente lembrar que Ele morreu como uma oferta de pecado, foi a sua morte. E ninguém tirou a vida de Jesus. Ele se entregou espontaneamente ao Pai. Então, Jesus se entregou espontaneamente por nós. Por nós. E o ponto 2. Essa vida foi a única e jamais se repetiu. Foi uma única vez esse acontecimento. Existem ritos, ofertas, sacrifícios no Antigo Testamento que eram imperfeitos e ineficazes. E por isso eles se repetiam todos os anos, uma vez por ano. As ofertas de sacrifício ao Senhor eram colocadas, né? Quando Cristo veio e morreu, o seu sacrifício foi divino e permanente. Lembre-se disso, o sacrifício dele foi divino e foi permanente. Então não é preciso outro. Olha a importância e a profundidade disso. Esse sacrifício, essa doação da sua vida foi expiatória, ou seja, pelos nossos pecados. A morte de Jesus foi o preço pago pela nossa salvação. Às vezes a gente se esquece muito daquilo que Jesus fez por nós e faz até hoje. Porque Ele está em nós, Ele age em nós. Bem-vinda a Ana aqui conosco, Ana Souza, bom tê-la aqui, viu, minha querida? Saudade de vocês. Então, lembre-se do sacrifício de Jesus pela nossa salvação. É pelo sangue de Jesus que fomos libertos.
lavados e purificados de todos os pecados. Como assim purificados de todos os pecados? É que às vezes as pessoas se esquecem disso e elas cometem um pecado e se tornam escravas de um pecado. É muito mais fácil eu me lembrar que quando eu peco, eu preciso me arrepender desse pecado. E quando eu me arrependo, a Bíblia diz que eu confesso esse pecado, o Senhor é fiel e justo para perdoar os meus pecados e me purificar de toda a injustiça. Então, nós temos livre acesso ao coração do Pai. Podemos falar com Ele, podemos expressar, de fato, arrependimento em nós pela nossa atitude, confessando esse pecado, pedindo o perdão dele e somos perdoados desse pecado. Não precisamos viver escravos do pecado. Jesus expiou a nossa culpa para que pudéssemos ter a salvação de Deus. Ela foi substitutiva do justo pelo injusto, ou seja, o justo ele pelo injusto. Quantas vezes Jesus morreu? Jesus morreu uma única vez em nosso lugar. E ele não morreu por seus pecados, porque ele nunca pecou. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele não tinha pecados. Ele não tinha que pagar pelos pecados dele, mas ele pagou pelos nossos pecados. Ele morreu para que por meio da sua justiça fôssemos justificados. E ela foi eficaz. A morte de Cristo, para conduzir a cada um de nós a Deus. Jesus morreu e abriu um novo e vivo caminho a Deus. O seu sacrifício foi eficaz, porque consumou de fato a salvação da igreja e das ovelhas do Senhor. E o sexto e último ponto, a morte de Cristo foi vitoriosa porque Jesus ressuscitou e proclamou a sua vitória no mundo espiritual e está reinando à destra de Deus. Ele é o Senhor e tem toda a autoridade no céu e na terra. E, resumindo aqui, o versículo 22 ainda diz: o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados a anjos e potestades e poderes. Bem-vinda, Ana Paula Lima, também conosco. Grande abraço, minha querida. E concluindo, um resumo da vida cristã segundo Pedro: amar os amigos e os inimigos, amar a vida e amar a Jesus. Vocês já entenderam que o negócio é amar, né? Amar amigos, inimigos, amar a vida e principalmente amar a Jesus. Mas de nada adianta eu falar que eu amo Jesus, que eu coloquei aqui em último lugar para você pensar, e eu não amo os meus inimigos. Ah, eu só não amo um inimigo, não importa quem é e quantos são. Eu preciso amar os meus amigos e os meus inimigos, amar a minha vida. E aí, de fato, eu demonstro o meu amor ao Senhor. Com aquilo que eu faço, com aquilo que eu vivo, eu demonstro de fato o meu amor ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos orar neste momento e eu quero convidar você a estar conosco nesse tempo de oração. E que o Senhor nos ensine a amar, mas com a profundidade do amor dele, que nós possamos buscar no nosso coração esse desejo de amar como o Senhor ama. Porque quando a gente ama de fato com o amor de Cristo, que é um desafio, eu aprendo a perdoar, independente do que aconteceu. Quando eu amo, eu perdoo. Quando eu amo, eu perdoo. Que o Senhor nos ensine a amar. Nos ajude a amar, porque quando eu aprender a amar com o amor de Cristo, quando eu pedir que o Senhor, de fato, me encha com o amor dele, eu vou ser uma pessoa muito melhor, com um coração muito melhor,
com um coração que consegue amar amigo e inimigo, que consegue amar a minha vida, do jeito que ela é, da forma que ela está. Ela é a vida que o Senhor me deu. E a Bíblia diz que tudo que Ele faz é bom e perfeito. Lembre-se disso. O Senhor é quem criou a sua vida. Adriana também, aqui conosco. Bem-vinda, minha querida. Bom ter você aqui. Então, foque nisso, em aprender a amar. Nós passamos por tantas coisas nessa pandemia, ainda temos muitos desafios a vencer. Mas será que em algum momento da nossa vida nós paramos para pensar? Porque às vezes a gente pensa assim, puxa, quando a gente estava usando máscara 24 horas, o tempo todo, e álcool, e tantas coisas, e tantos cuidados, a gente não via a hora de abolir tudo isso, de ter liberdade para sair na rua, porque nem na rua a gente podia sair. E nós pensávamos assim, puxa, eu tinha tanta liberdade e não sabia. Quer dizer, eu preciso me lembrar que eu tive tantas oportunidades na vida de amar ao outro, de perdoar ao outro. Bem-vinda, Marina Santos, também conosco. Bom ter você aqui. Eu tive tantas oportunidades de aprender com Jesus a amar o outro, a perdoar o outro. E veio essa pandemia, e quantas vidas foram ceifadas, e quanto sofrimento e quanta dor. E se você está aqui hoje junto comigo nessa live, não foi porque nós somos bonzinhos, fomos bonzinhos, mas foi porque a misericórdia de Deus nos alcançou. Porque o Senhor nos sustentou. Bem-vindo, irmão Edgar, também aqui conosco. Bom tê-lo aqui com a gente, viu? Então, pense nisso. Tudo isso que nós vivemos nesses 2 anos de pandemia, o que nós podemos tirar de positivo de tudo isso? Será que aprendemos com isso a valorizar aquilo que tínhamos lá atrás e que não dávamos valor? Será que podemos dizer que somos um pouquinho melhores hoje? Ou isso não sofreu em nós nenhuma influência, não causou em nós nenhuma mudança? É triste, mas às vezes a gente olha para situações e fala, meu Deus, parece que tudo que nós vivemos não gerou em nós nenhuma transformação no nosso caráter. Bem-vinda, irmã Salete Barros, bom tê-la aqui, viu, querida? Será que nós podemos ser gratos a Deus e falar, Senhor, hoje eu consigo olhar para o outro, mas olhar para a dor do outro, para a fome do outro, para a tristeza do outro, parar de olhar só para a minha vida, para os meus problemas, porque quando eu paro de focar só nas minhas coisas, eu permito que o Senhor use a minha vida para a glória dele. Eu permito que o Senhor me faça entender que eu posso ser muito mais útil na vida do outro, focando na luta do outro, no problema do outro, do que ficar o tempo todo olhando para o meu umbigo, para as minhas dores, lambendo as minhas feridas. Que o Senhor nos ajude, transformando a nossa vida, mudando o nosso interior. Mas para isso eu preciso admitir que eu preciso ser melhor. Ah, mas eu já sou muito melhor. Antes da pandemia eu era assim assado, mas eu já mudei muito. Amém. Mas precisamos admitir que ainda podemos ser melhores. Que o Senhor nos ajude a isso. Amar amigos, inimigos, a vida que Ele nos deu e a Ele próprio. Principalmente porque a vida foi Ele que nos concedeu e tudo que Ele faz é bom. Então a nossa vida é boa. E nós vivemos para o louvor da glória de Cristo. Lembre-se disso. Ele é o Senhor das nossas vidas. Amém? Graças a Deus. Amém, irmã Salete. Shalom, minha querida. Vamos orar neste momento. Te convido a ficar aqui. Fique conosco. Vamos orar juntos. Vamos clamar a Deus. Não sei se você tem algum pedido especial de oração aí, mas se você teve alguma postagem, pastor, de algum pedido? Não. Vamos orar. Peço que você não saia da live. Se você puder, fique conosco. Vamos orar juntos. Eu quero começar então com os nossos pedidos de oração. Temos uma lista longa de pessoas em tratamento de câncer, com químio, com rádio, com cirurgia para acontecer, em recuperação. Vamos orar.
Nós temos aqui o Maurício, em tratamento agora de câncer, essas pessoas. O Delmiro, a Rose, Gabriela, Jussara, Roseli, Carmen, Sandra, Iracema, Silvia, Helena, Antônio, Raquel, André Ferro, Sueli, Ilza, a Helena, que acabou de passar por uma cirurgia agora, de retirada de um rim também em tratamento, a Cláudia, que vai realizar uma cirurgia agora da tireoide na próxima semana, e a Fátima. Então essas são as pessoas em tratamento de câncer. Algumas já em recuperação, algumas passando por químio, outras ainda para acontecer a cirurgia, mas Deus à frente de cada uma, nós vamos orar por cada vida agora. Temos ainda os casais, a Bruna, Lúcia, Isabel, Michele, André e Cida, José e Roseli, Pedro e Juliana. Temos ainda algumas pessoas, como a Lia, que está em recuperação da dengue, que Deus possa estar fortalecendo e restaurando a sua saúde. O Rogério, Léo, Celso, João, as vovós Damiana, Ana e a avó Luzia, que está sempre aí assistindo, nosso beijo para ela. A Isabelle, o Oscar, a Lindaura e o Benedito em recuperação também. A Débora, essa jovem também em tratamento. A Adriana, o Júlio César, a irmã Lisa, para que Deus coloque a mão nessa cirurgia. Ela está aguardando a decisão dos médicos. Agora veio uma resposta que é para ela retornar daqui a 1 ano. Mas nós cremos na provisão do Senhor, porque ela está já para realizar a 5ª cirurgia, na mesma situação ainda, sem solução. Que Deus possa tomar essa causa também. A Cida, a irmã Cida de Cabo Frio, em tratamento de saúde. A Toninha em recuperação de depressão. Irmã Elvira também em recuperação com uma enfermidade no joelho. A Marta e a Raquel, a Marta com deficiência respiratória, a Raquel em tratamento também de câncer. Maria Helena em depressão. A Luna, essa bebê, eu não tive mais retorno dela. Quem puder, por favor, me retornar depois. A Lia, pela saúde dela e dos filhos. E a Diva Tenca. Pedro, Antonella e Ângelo. A Patrícia, por depressão. E por portas de emprego, temos também Gustavo, Wagner, João Gabriel, Camila e Gabriel. Que o Senhor esteja tomando essas vidas. Temos aqui na nossa lista do Covid, a Marilene, que está em recuperação do Covid. E vamos orar neste momento. Te convido a orar comigo. Deus soberano e amado, Senhor, nós colocamos esses nomes, essas vidas aqui representadas, essas famílias, casais, jovens, pessoas em tratamento de câncer, como crianças, adultos. E pedimos a Deus que o Senhor possa visitar a cada um deles neste momento, porque nós cremos no seu poder, Pai, no seu agir, porque Tu és o Deus de milagre, o Deus soberano, aquele que pode tomar cada causa, que é impossível para o homem, tornar possível, porque o milagre só o Senhor pode realizar. Nós cremos, ó Deus, no Teu agir, e que o Senhor tome cada situação, ó Pai querido, te pedimos. Cumpra, Senhor, os seus propósitos, faz, Senhor, a sua vontade sobre cada vida. Ó Deus, que o Senhor continue tomando aqueles que estão em tratamento de câncer, ajudando o Senhor na recuperação, naqueles que estão para fazer a cirurgia, que o Senhor esteja à frente das vidas, como a Cláudia, que o Senhor venha tocar, meu Deus, que o Senhor venha cumprir os seus propósitos na vida de cada um deles, Senhor. Renova as forças, Pai. Sabemos que esse tratamento é um tratamento difícil,
certamente com sintomas, com reações, que a recuperação também não é fácil, mas o Senhor é o Deus que está à frente de cada um. Nós colocamos cada causa de casais, de desemprego, de depressão, cada situação, Senhor, do Covid, que o Senhor venha tomar a causa de cada um desses queridos agora. Coloca, Deus, a tua mão de poder, ó Pai querido. Passa, Senhor, o teu óleo, Senhor, curador, sarador, sobre cada vida, meu Deus, que o Senhor possa visitá-los agora, alcançando a cada um, meu Pai. Em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, nesse instante, também por cada um desses queridos que estão nessa live. Visita, Senhor Jesus, os corações, alcança os lares de cada um, alcança as famílias que estão aqui conosco representadas. Visita, meu Deus, toca, Senhor, nos corações, renova as forças, traz alegria, paz, refrigério, que em meio a tudo isso que eles estejam vivendo, que eles possam aprender em todo tempo com o Senhor, a amar ao próximo, a amar os amigos, amar os inimigos, amar a sua própria vida e amar a Ti, Senhor, que deu a sua vida por nós. Abençoa o lar de cada um desses queridos, ó Pai. Abençoa também, ó Deus, a nossa nação, que o Senhor venha tomando a nossa nação, diante de tantas situações que temos vivido, Pai, de tantas lutas, de tantos conflitos dentro do nosso país, de tanta guerra política, Senhor, eu te peço, Espírito Santo de Deus, que nós possamos ser intercessores dentro do nosso país, que possamos, Senhor, não tomar a causa para nós, mas entregar a causa nas suas mãos em súplica, em oração, não como acusação, buscando o culpado, buscando quem é melhor ou pior, mas que possamos buscar em oração, clamar pela sua provisão, pela sua providência sobre cada situação que temos vivido no nosso país. Em nome de Jesus, Pai, abençoa a nossa nação, abençoa os povos e nações, abençoa, especialmente nós pedimos pela Rússia e pela Ucrânia, ó Deus, por toda essa situação gerada ali, quantas vidas foram ceifadas ali, quantas crianças, mais de 300, eu já ouvi a semana passada, quantas crianças também estão feridas, quantas pessoas estão sem alimento, sem água, sem medicamento, foram afastados das suas famílias, quantas crianças órfãs já se encontram ali porque os pais já morreram nos bombardeios. Deus, tem misericórdia. Nós clamamos a Ti por cada um deles, Senhor, e principalmente por todos os povos e nações, porque sabemos que esse conflito tem gerado incômodo em todo o mundo. Ó Deus poderoso, Tu és Senhor sobre toda a terra, Pai. Nós pedimos, ó Pai, a Sua misericórdia sobre cada um. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, assim nós oramos agradecidos. Em nome de Jesus. Amém. Bem-vindo aqui conosco, Pastor Jairo. Deus abençoe. Um grande abraço, pastor. Deus abençoe a todos vocês que estiveram conosco. No domingo nós estamos ali com o nosso culto às 9 horas da manhã, no bairro Cooperlotes, aqui em Paulínia. Você que deseja estar conosco, será muito bem-vindo ali. Deus abençoe e guarde você e a sua casa. Em nome de Jesus. Amém. Beijo no coração.